Olá, bem-vindo ao podcast Negócio Fechado, que a gente repercute aqui nesse podcast o episódio da semana, que essa semana foi com a Júlia Rosa da... Eu não sei se eu falo iMicrobiotech ou iMicrobiotech, você precisa me corrigir. Mas já eu passo a palavra para ti e falar aqui um pouquinho das nossas iniciativas. Né? A gente está com um programa no ar da Tech Campus em parceria com a J3 News para levar empreendedorismo e inovação para a sua região. E fazemos essa dobradinha, né? Segunda-feira vai o programa inédito para o ar, às 20 horas, nos canais da J3 News. E agora, na quarta-feira, às 7 horas da noite, a gente repercute um pouquinho e explora o que não deu para falar naqueles 15 minutinhos do programa. Quero dar as boas-vindas à Júlia Rosa, CEO, ou chefona de tudo lá, da startup que apresentou, para falar um pouquinho sobre essa experiência, como é que foi. Júlia, pode dar as boas-vindas aí para quem está nos assistindo agora. Olá, pessoal. Boa noite. O Henrique até questionou aí a pronúncia, né, do nome da startup, mas vamos simplificar a coisa e falar iMicrobiotech. iMicrobiotech. Isso, acho que fica mais fácil aí para todo mundo, né? E a gente quer que esse nome repercuta aí na boca dos brasileiros, então vamos simplificar. iMicrobiotech. iMicrobiotech, muito, muito bem-vindo ao nosso podcast, obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui. E eu queria começar falando do programa em si, né? Foi no ar, eu estou especialmente impressionado porque deu uma repercussão muito boa. Eu acho que de todos que foram ao ar, salvo engano, o seu foi o quinto. É que tem a melhor 24 horas até agora, ou seja, foi o boom. Vai ter parente assim, né? Você estava comentando. E eu acho que toca num ponto que é muito importante para o Brasil. Acho que é um dos motivos também que está dando uma boa repercussão. Que você está trabalhando com fertilizantes. A gente estava falando de fertilizantes que... o Brasil é celeiro do mundo, mas precisa do fertilizante da guerra da Rússia que está com... Então, como é que você está achando isso? Da repercussão do programa, por que ele está sendo bem visto? Então, eu até gostaria de aproveitar aqui para agradecer, né, meus conterrâneos lá de Brasópolis, Minas Gerais, que eu acho que a grande audiência está vindo de lá, da minha família, dos meus amigos, mas eu estou recebendo aí feedback de vários amigos, até mesmo de pessoas que estão fora do Brasil e que são da área também, né, que entendem do agro e principalmente agora do mercado de biológicos, né, que realmente está em alta. E então eu queria agradecer aí todo mundo que está dando esse feedback, que está escutando mesmo o programa. E a minha cidade é Brasópolis. Brasópolis, isso. Sul de Minas. Sul de Minas. Muito bom. É uma região que está desenvolvendo agora a questão do turismo. E a cidade é basicamente dependente da agropecuária. Então, acho que o pessoal está se interessando bastante também por esse assunto, né? E a gente traz aí uma alternativa para a agricultura. O que eu conheço ali do sul de Minas, aquela região de Machado, Poços de Caldas, eles têm cafés muito especiais lá. Tem uma rivalidade com o sul de Minas com o sul do Espírito Santo, por causa do café. Então lá eles fazem cafés excelentes, aqui no sul do Espírito Santo também. Lá tem o Instituto Federal do Sul de Minas, Campos Machado, Campos Poços de Caldas, e tem... meu Deus, eu visitei um lá... Não sei se foi 2020, me fugiu agora o nome. Daqui a pouquinho eu vou lembrar. Daqui a pouquinho eu lembro o nome. E eles diziam que eles exportavam 40% do café do mundo. Não era do Brasil, não. Ou seja, 40% do café consumido no mundo saía daquela região de Minas Gerais, do sul de Minas. É absoluto. E você bebe muito bem. Um café muito gostoso lá. E Poços de Caldas é uma cidadezinha... A rodoviária parece um bolo confeitado. É toda bonitinha. Eu gosto muito dessa região. E muito fresca. Brasópolis fica quanto tempo de Poços? Fica umas 3 horas. Então não é tão perto assim, assim, não. Acho que dá umas 2 horas e meia, porque tem uma serrinha meio chata, mas é umas 2 horas e meia, dependendo do É pro lado condutor. de Varginha, pro lado de... É próximo a Pouso Alegre. Pouso Alegre. Pouso Alegre fica... Um pouco antes, então, daqui pra lá. Isso, é bem próximo, já é quase na divisa mesmo com o estado de São Paulo. Fica pertinho de Campos do Jordão. Então, assim, é uma região já que é interessante, assim, o clima. Seu sotaque é mais paulistano do que mineiro. Sim, aqui em Campos, qualquer Uber, qualquer lugar que eu vou, as pessoas, você é de São Paulo? Agora deram para perguntar se eu era do Sul também. Nossa, mas tanto Acho que o pessoal tá confundindo um pouco, né? Mas é uma região muito gostosa e eu fico feliz de estar representando a região aqui no estado do Rio.
E como é que você veio parar aqui nessas terras goitacazes? Então, eu vim fazer o doutorado na Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Nossa, E falou o nome e sobrenome da universidade. é A bom. UENF. Isso, a UENF, vulga UENF, né, que muitas pessoas não conhecem. Então você já chegou aqui só pro doutorado? Eu cheguei para o doutorado. Você fez a graduação em quem e aonde? Eu fiz a graduação em Biotecnologia em Maringá, no Paraná. Por isso o sul, então. Talvez mas acho que não, eu sou difícil de pegar sotaque. Mas aí eu fui para Viçosa fazer o meu mestrado, fiz meu mestrado lá na Genética e Melhoramento. Isso. Foi uma passagem muito bacana também, eu gostei muito de Viçosa, tenho um apreço imenso lá pela cidade, pelas pessoas. Todo mundo que passa em Viçosa adora Viçosa. Nossa, assim, é fantástico. Acho que é só quem vive vai entender a Você sensação. aprendeu o Lespa? Ah, tem, é bem típico, né? A universidade é muito bonita também, fui muito bem recebida na cidade. Viçosa era interessante. Minha prima se formou em Viçosa. E acho que ela foi da última turma que teve uma formatura só. E a formatura, você pegava todas as turmas para fazer uma única formatura. Era festa para... Não sei se era 20 mil pessoas. A cidade parava para festa. Falou, não tem mais como. Aí começaram a separar, não sei se foi por centro, por departamento, para ter várias formaturas em vez de uma só. Acho que são duas datas agora, eles dividem. Não tinha como fazer uma só mais, Mas né? lá, assim, o legal de Viçosa, da UFV, é isso, né? É assim... tudo eles gostam de comemorar. Então, por exemplo, quando eu terminei o mestrado lá, tem uma cerimônia, né, de titulação mesmo de mestres e doutores, e tem um baile. Então, eu não tive um baile da graduação, mas tive um baile do mestrado. Então, foi bem interessante. Aqui é só a defesa e acabou. Vai lá, meu filho. Eu falo pro pessoal da graduação que aqui, coitado, eles estão por fora do que é uma farra de verdade, que é o UENF. Acho que tá... Minas sabe fazer Viçosa sabe fazer essa farra de verdade. Sim. Aí você chega a Campos para fazer o doutorado com o Gonçalo. Exatamente. Manda um abraço, querido Gonçalo. Sim, agradeço. Eu conheci ele lá em Viçosa, inclusive, num evento no qual de um núcleo de estudos lá, Gen Melhor. Eu fazia parte da organização do evento e ele foi um dos palestrantes. Então, a gente bateu um papo ali, ele fez o convite para mim, né, para tentar aqui o processo seletivo para o doutorado, e eu fui selecionada. E aí eu vim para cá no programa de biotecnologia vegetal. Isso foi qual ano? 2018. Nossa, então você ficou mais tempo em Campos na pandemia do que fora da pandemia, praticamente. Sim, ficou meio que dividido, assim, né? E aí você começou o programa de biotecnologia, foi fazer o doutorado, etc. E em que momento, não sei se foi aquele mosquitinho do empreendedorismo, como é que surge aí microbiotech? Então, eu acho que essa ideia, né, veio muito da experiência que eu tive no doutorado. Eu acho que o programa de biotecnologia vegetal aqui da UENF, ele tem essa pegada de empreendedorismo, de inovação. Então, a gente tem isso na grade do programa, a gente tem disciplinas voltadas a essas áreas. Então, assim... eu até brinquei esses dias que eu tive essas disciplinas em 2018, quando eu entrei, e foi um universo muito diferente, né, do que eu estava acostumada. Eu não tinha muito essa base. Então, era propriedade intelectual, empreendedorismo, inovação. E eu até brinco que o meu conceito foi B. Até falei para o Gonçalo. Empreendedorismo. Aí é que acho que eu ainda não tinha sentido essa vocação, né? Mas é que era um universo realmente muito diferente para mim. Mas eu acho que é muito interessante isso, né? Mostrar pro pós-graduando que existem outros caminhos, né? E eu acho que o Brasil precisa explorar esse caminho do empreendedorismo. Porque nós estamos formando aí, né, excelentes profissionais, o mercado esgotado, concurso público também está ficando, assim, bem, né, diminuindo o número de vagas. Então, eu acho que... né, tem que servir como exemplo para outros programas e outras instituições. Quando a gente olha outros países, ou a pós-graduação em outros países, ela é sempre muito voltada para o que está acontecendo no mercado. Vai estar com a gente aqui, acho que semana que vem, a Adriana da Sana Kombucha, e ela teve uma experiência internacional, não sei se foi Califórnia, foi Estados Unidos com certeza. E ela comenta que o chefe do laboratório lá, na hora de formatar as pesquisas dele, ele chamava os empresários, para onde é que vocês querem que a gente caminhe? Para ter uma republicana e saudável relação com os empresários, que a comunicação é melhor. Eu fiz o mestrado, fiz o doutorado, eu tenho o pacote completo.
E eu falo com uma certa tristeza, eu diria, que os meus produtos da pós-graduação que eu fiz estão tomando poeira numa prateleira de biblioteca. Eu fico muito contente que você fez o doutorado numa universidade pública, com os impostos que nós pagamos, e o seu produto do doutorado está aqui na nossa mesa, à disposição, dando autonomia para o país. Então, eu acho fantástico essa forma de você levar o empreendedorismo, perdão, você levar tecnologia para a sociedade via empreendedorismo. Eu sinto pelo seu B, hoje acho que seria um A. Uhum. B não é uma nota tão boa para quem trabalha com pós, normalmente é A, B e C. E eu acho que você está fazendo o ciclo completo. Só no estado do Rio de Janeiro, não sei se você tem esse dado, são mais ou menos por ano 3 mil doutores formados. Pega a UFRJ, a Unirio, a UERJ, a UENF, todo mundo que tem algum programa de doutorado. A Fiocruz é cheio de programas de doutorado lá, o IME também tem, pega todo mundo. A UF, estava falando todo mundo, não falei de onde eu me formei da UF. Junta todo mundo, dá 3 mil doutores por ano. Você chegou a falar do concurso público. Quando você vê os concursos públicos, mesmo se eles voltarem com força, não dá 3 mil. A UFRJ, que é imensa, e eu falo isso, foi ano, não sei se foi 2021 ou 2020, ela abriu concurso para professor, foram 170. E não disputam só os doutores formados no Rio de Janeiro. Vai disputar doutor vindo de tudo quanto é lugar do Brasil. Aí você forma 3 mil por ano, demora uns 3, 4 anos para ter um concurso, e quando vem um concurso são 200 vagas. Juntar todo mundo vai dar 300, não chega a 10%. E o que nós fazemos com esses doutores? Então eu saúdo o programa de biotecnologia vegetal por dar essa opção do empreendedorismo. Acho que é muito saudável e é bacana. Mas, voltando a falar do programa, acho que a gente pode falar do programa não negócio fechado, do programa de biotecnologia. Eu não sei se você assistiu alguma palestra que eu dei lá. Chegou? Sim, sim. Eu acho que eu tenho que parar de entregar o pulo do gato, que eu fui lá umas 2 ou 3 vezes e nunca mais me chamaram. Acho que aprenderam a fazer o que eu fazia e agora eles conseguem fazer tudo lá. Mas sempre será bem-vindo, pode ter certeza. Mas é bom porque tem mais pessoas fazendo. Eu utilizo um softwarezinho para fazer referências eletrônicas que é o Zotero, não sei se você conhece ele. Tem o Mendeley, o EndNote. Eu uso o Mendeley, isso. Acho que agora descontinuaram o Mendeley, enfim, Mendeley. Não... E todo ano eu era convidado para dar uma palestra, um seminário na Fiocruz. E era no 7º andar da Escola Nacional de Saúde Pública, eu adorava ir lá, tinha um café delicioso, até o dia que o bibliotecário da ENSP assistiu essa palestra. E ele ficou encantado, porque antes fazia na mão, agora faz automático, é bacana, etc. Ele aprendeu a fazer. Criou um blog chamado Planeta Zotero e nunca mais me chamaram. Todo ano agora chamam ele que está ali do lado, enfim, e é normal. Mas, desculpa, estou falando aqui essas coisas que eu acho divertido, mas eu lembro que o Gonçalo falava com muito empolgado que esse programa tinha uma outra pegada. Ele tinha uma pegada que era para se relacionar melhor com a sociedade e levar o que ele fazia para a sociedade. Então tinha pilares muito fortes ali, que eram o empreendedorismo, a propriedade intelectual, que lá no projeto ele já falava. Eu não sei se você é a primeira startup do programa, mas o que você pode falar de lá? Como é que está essa produção de tecnologia disponível para a sociedade? Não publicar artigo, isso a gente publica também, mas como é que está isso lá? Assim, que está sendo desenvolvida na UENF, acho que do programa eu devo ser a primeira, porém, tem pessoas que estão fora agora de campus e também estão em startup. Tem a Mariana, que também foi aluna do Gonçalo, tem um ex-aluno do Gonçalo também, que ele tem uma startup, só que no estado de São Paulo. E tem a Daniele, que foi aluna do Gonçalo e está trabalhando na startup que a Mariana trabalha. Qual startup? Chama Symbiomics. Symbiomics. Eles estão localizados em Florianópolis. Nossa, e eles estão na área de biotecnologia também, desenvolvendo aí tecnologias para a agricultura. Então, assim, o programa está abrindo muito a mente das pessoas, né, dos alunos principalmente. E é isso, né? Um programa de biotecnologia, você tem que desenvolver
Se você não faz a tecnologia, não é um programa de biotecnologia. Sim. E assim, o programa tem algumas linhas de pesquisa, né? E todas essas linhas têm um viés para desenvolver alguma tecnologia. Então, eu acho que isso vai acabar, assim, daqui a um tempo, daqui a alguns anos, virando uma febre mesmo no programa, porque tem muito potencial. Tem muita solução aí para tentar solucionar, para, né? Melhorar a produtividade. Exatamente. Não só na parte da agricultura, mas na parte de fármacos também, né? Então, acho que fármacos, o bicho pega um pouquinho mais, Sim. mais severamente, né? Mas eu estava vendo que é um debate que acho que a grande população não viu, que é a LPI, a Lei de Propriedade Intelectual, que esqueci agora qual é o número dela. Ela é de 2004 ou 96. Eu estou em dúvida agora. Mas tem lá o artigo 40 que falava sobre o tempo que dura uma patente. Então, o que é uma patente? Você abre a tecnologia. Gente, vou inventar um negócio novo. Eu posso guardar só para mim, que é segredo industrial. Ou eu posso abrir e, aspas, o Estado me garante explorar aquilo exclusivamente por 20 anos. Então, 20 anos ela não é uma tecnologia de ponta mais, ela ficou defasada, mas todo mundo pode ver o que você fez. Mas só você pode explorar comercialmente aquilo. Então, é um acordo que você faz com o Estado. Eu abro minha tecnologia e o Estado, aspas, garante que eu vou explorar aquilo. Eu falo, acho que o Estado não garante. Tem que botar um advogado para verificar se alguma coisa for violada. E o que acontecia no fármacos? O artigo 40 ou 41 dizia que você pode ter 20 anos ou 10 anos a partir da concessão. Então, 20 anos eu entendi. Depositei agora, vou ter 20 anos de proteção ou 10 anos a partir da concessão. O que eles faziam? Começavam a enrolar a concessão, enrolar, e assim eles viviam criando empecilhos burocráticos para ficar um processo sendo analisado por... Já chegou a 22 anos, que aí você depositou a patente. Durante 22 anos ele ficou sendo analisado. Não é nem que a análise técnica, era burocrática. E quando é concedido, você tem mais 10 anos. E o tempo total de proteção ia para 32 anos. Então você começou a patente que era para proteger só 20, ele conseguiu 32. Virou uma reserva de mercado, o que é justamente o que o sistema patentário não permite. Por que eu falei tudo isso? Para dizer que quem faz isso é o setor dos fármacos. Isso não acontece na área de eletrônica, não acontece em automação, não acontece em algoritmos, não deve acontecer nessa biotecnologia vegetal, mas de fármacos é briga de cachorro grande. Realmente tem muitas coisas, né, por trás dessas áreas. Muitos interesses. Exatamente. Mas assim, eu acredito que muita coisa vai surgir ainda lá do programa da biotecnologia vegetal. Tem um colega também, o Wallace, ele é apaixonado por café, a família dele é cafeicultora no Espírito Santo. Me apresenta. Sim, ele tá vendendo um café especial bom lá, vou aproveitar e fazer o marketing dele aqui, chama Café Verde Forquilha. E ele também, o doutorado dele está sendo em cima de micro-organismos que podem beneficiar o sabor, né, do café. Uhum. Então, provavelmente, ele vai lançar aí também começar a desenvolver algum produto e que, com certeza, vai virar uma startup daqui a uns anos também. Café Forquilha? Café Verde Forquilha. Vou procurar isso depois, que muito me interessa. Sim. Forquilha do Rio. Daqui a pouquinho eu vou achar Café do Caparaó. A gente está na incubadora como ingresso agora de um café especial também. Também um colega doutor de Viçosa. Viçosa é fantástico, né? É a fábrica de formação. Né? Eu acho que a gravação foi no mesmo dia que o seu. Você gravou no mesmo dia que o Daniel? Sim, só que eu acho que eu não assisti a dele, mas eu me recordo. E ele é assim... Eu não tenho nem como comentar. Doutor por Viçosa já se auto-apresentou. Uhum. E ele está com uma produção rural. Na verdade, a esposa dele está com uma produção rural, um sítiozinho. Riga Café, me falaram aqui agora, Riga Café. Vai depois do kombucha, o pessoal falou aqui agora. Então vai vir o kombucha na semana que vem, na segunda o Daniel entra. Se tudo der certo, né? Talvez pode ter alguma mudança. Mas é impressionante que você consegue ali manipular algumas variáveis da produção, cuidar um pouquinho mais do solo, fazer a gente fala em inglês cherry picking, né? Que seria selecionar o específico e o resultado é tão melhor.
Eu tomei café ruim minha vida inteira. Depois que eu aprendi o café especial, não quero outra vida. É bacana isso, né? As pessoas, né? A sociedade vê que por trás de muita produção, né? Principalmente do setor de alimentício, de bebidas, que tem ciência por trás, né? Muita. Então, acho que isso é bacana e a gente tem que dar esse retorno mesmo para a sociedade. Então, eu acho muito bacana esse tipo de pesquisa que dá esse viés de empresa também. Quero entrar um pouquinho agora contigo nos fomentos que você tem. Você fez um negócio ali que eu achei muito arriscado, achei legal, que você não abriu uma parte da empresa, né? A gente chama de cap table, ou seria as equities, né? Uma porcentagem da empresa. Você falou, olha, quem trouxer 1 milhão de captação, você não está pedindo dinheiro do bolso da pessoa, você faz a captação, pode ser Inovadoc, pode ser QFNEP, pode ser, enfim, o fomento que for, e aí você cede 1% da empresa. De onde é que surgiu essa ideia da captação? Como é que foi? O que você imaginou? Eu acho que essa ideia surgiu muito do nível de maturidade que nós estamos, né? Porque nós ainda estamos validando a tecnologia a campo e a gente está começando a observar que, devido à demanda, né, vai aumentando, nós já estamos a campo, então a gente precisa ter um sistema de produção maior. Então a ideia foi, né, montar um laboratório que tem esse suporte aí de máquinas para produção e uma estrutura nossa, então a gente precisaria cerca de 2 milhões nisso. Então a ideia foi mais ou menos essa. Montar uma fábrica, né? Montar uma mini fábrica, né? Sim. A princípio. Para a gente ter a nossa estrutura, para a gente conseguir começar a atender e essa mini fábrica seria para ficar aqui na região? Isso, aqui na região. Por que não? Porque na própria apresentação você até falou que tem outras regiões que produzem mais, especificamente soja. A gente vai falar um pouquinho mais depois sobre as outras culturas. Não é mais estratégico levar para outro ou aqui é estratégico? Aqui no Rio me soa bem interessante, assim. Eu acho que nós estamos numa região, né, o Rio de Janeiro, é uma região que, agronomicamente falando, ela é um pouco fraca, né, a produção agrícola aqui é bem baixa. Então, eu acredito que a gente fazer esse incentivo da produção agrícola aqui na região é interessante para o Estado. O Estado, ele depende da importação, né, de outras regiões de alimentos. Você comentava antes, né? Qual que é a ordem de grandeza da importação? Acho que é de 80% a 90% os alimentos são... Para as pessoas terem um pouquinho de noção, se você colocar, sei lá, vai no self-service e você come 500 gramas, 500 gramas, na verdade. E desses 500 gramas, 400 veio de fora. Ou seja, só 100 gramas foi produzido aqui no Rio de Janeiro. Exatamente. Então, a gente percebe essa deficiência, né, na produção agrícola aqui da região. Então, seria muito interessante incentivar. E por que aqui o Norte Fluminense, né? Porque é a principal região de desenvolvimento agrícola do Estado. Então, a gente fortalecer a região, acho que vai ser muito interessante para o Estado como um todo. Quer dizer, então, que você veio para Campos de vez, não pretende voltar nem para Brasilópolis? Brasilópolis é o nome da cidade. Quem sabe daqui uns anos, né? Por enquanto vai ficar por aqui. Por enquanto eu estou nessa empreitada aí, estou me dedicando mesmo. E eu quero trazer esse retorno aqui para o Estado, né? Que foi um Estado que me recebeu bem, onde eu consegui essa formação acadêmica do doutorado e estou recebendo esses recursos também, né? Nós temos, aí você perguntou dos recursos, nós já recebemos um recurso da Prefeitura de Campos, né? Uma parceria, na verdade, da Prefeitura aqui de Campos, nem foi um recurso, foi uma parceria, né? É um recurso, né? O programa Startup Campus, né? Chega a ser um recurso. Uma bolsa, é uma bolsa de subsistência para você incentivar, mas você não recebeu ali uma verba de custeio ou capital. Isso, é diferente da FAPERJ, né? Que nós tivemos um projeto aprovado também, o resultado oficial saiu no início do ano, e aí nisso a gente conseguiu também um recurso de 50 mil. Isso, que é o programa Doutor Empreendedor. Exatamente. Esse programa, a gente fala muito dele, que ele dá uma outra perspectiva. Eu acho muito interessante que a primeira edição, eu acho que abriram 30 vagas e preencheram 21. Aí falou, pô, foi pouco, etc, enfim. Mas eles abriram, na segunda edição acho que subiram para 40. Aí preencheram 27 ou 26, não lembro. E agora na sua edição, acho que
abriram para 40 novamente, preencheram... Eles não preenchem tudo, mas eles não deixam de abrir, porque está crescendo e eu vejo que está mudando um pouco a formação. Os colegas da UENF, quando eu vejo procurarem, ou tá formatando seus projetos, a impressão que me dá é que eles já... Opa, calma aí. Eu sei que concurso não vai dar... Talvez não dê muito certo, mas isso aqui é interessante. A maioria dos empreendedores que eu conheço começam sem nada. Aqui eu vou começar com 50 mil de custeio capital, mais uma bolsa durante 2 anos, mais o estagiário. A maioria dos empreendedores que devem estar ouvindo a gente começaram sem nada, então esse é um muito bom começo. Sim. A gente ter esse suporte, né, inicial é muito bacana. E o Startup Campus, né, que eu nem falei direito sobre ele, é um programa muito interessante também, é uma iniciativa muito legal, que ela incentiva, né, a região, os empreendedores, a buscar desenvolver mesmo aquele projeto que às vezes está guardado ali, está precisando só de um incentivo para sair, né, para o mundo da prática mesmo. E surgiu num momento muito bom para a gente. Foi assim que eu terminei o doutorado, estava terminando o doutorado e surgiu esse edital. Então, a gente já embarcou nele e ajudou muito, porque nisso nós já tivemos o processo de incubação também na TEC, né? E a TEC, assim, né, Já que você tocou nisso, fala um pouquinho do processo, porque se eu falar é muito... clichê. Exato, mas para você que está saindo da academia, está se formando uma doutora excelente, um nível muito bom, e o programa de biotecnologia... como é que é o nome do programa? É biotecnologia vegetal? Isso, biotecnologia vegetal. Isso, o programa de biotecnologia vegetal ele tem uma boa pegada de empreendedorismo e inovação. Não é comum nos programas de pós-graduação, eu vejo isso. Mas como é que foi para você sair desse mundo acadêmico, onde você é muito incentivada a publicar artigo, e entrar num mundo de negócios que você é muito incentivada a vender? É uma virada de chave mesmo que eu falo, né? Assim, a gente se depara com situações muito diferentes da realidade. Eu vejo até mesmo na questão da escrita dos projetos, né? Os projetos acadêmicos, é aquela coisa muito científica. E é o certo, né? É científico, é procurar artigo, é colocar citação. Você vai entender o que eu vou falar, que você tem a formação. Quando a gente está escrevendo um projeto, ou uma dissertação, uma tese, a gente é ensinado a isso. Não, porque o meu artigo é lindo, maravilhoso, o nicho de pesquisa é o melhor possível. A gente fica jogando um alto confete, e quando a gente vai ver depois outros artigos, mas todo mundo faz isso, mas tudo é tão importante. Se tudo é importante, às vezes nada é importante. Mas eu acho que cria uma falsa... É uma bolha, né? Você acha que o que você faz é a coisa mais importante. Naquele momento, de repente, seja realmente, pra né? Você, com certeza. Mas a forma que isso retorna, né, realmente para o que eu acho que você está fazendo hoje é muito mais importante. Você precisou dessa formação. Você precisou se formar na graduação, no mestrado, no doutorado. Precisou passar muito tempo no laboratório para desenvolver esse produto. Aliás, me dá umzinho aqui. Aí nós já temos isso é legal, que é um MVP. Que bacana. Já tem aí uma etiqueta, um rótulo. Tem e aí rótulo. Eu queria até falar um pouquinho desse rótulo também. Opa, isso aqui é para feijão. Esse é para feijão. Isso é novidade. Isso daí é até... Essa parceria com o feijão aí, ela veio do nosso programa Negócio Fechado. Vamos falar sobre isso? Sim. E até já sugeri aqui pro pessoal do grupo J3 que, de repente, dá uma matéria de jornalística, porque é uma repercussão bacana. Mas só para concluir que eu me surpreendi positivamente, eu acho que esse produto numa prateleira, formatado assim... Claro, a dissertação tem seu valor, a tese tem seu valor, leva tempo para formar um doutor, mas a maioria dos doutores para no artigo. Quando você dá o passo seguinte, que é causar um impacto na sociedade, eu me sinto realizado. Então, programas como o Startup Campus, que eu acho que vai sair esse mês, o novo edital, é fundamental. O programa Doutor Empreendedor, que faz essa conexão, é fundamental. A UENF, o IF tem só um doutorado, talvez tenha um novo nos próximos anos. Quem mais aqui? A Cândido Mendes. E no Rio de Janeiro, todos eles que formam doutores. É importante essa oportunidade de retornar à sociedade. Enfim. Sim. Mas falando, né, da TEC, você perguntou da minha experiência, realmente é um desafio essa mudança, né, de academia para
para empreendedorismo, Uhum. mas embora eu já tenha tido um pouco da base, né, durante o processo de formação do doutorado, a prática é muito diferente, né? Então a gente aprende A gente fala errando, praticando. na prática a teoria é outra. Exatamente. E lá na Tec a gente tem todo um suporte, né, de áreas que eu não tinha tanto domínio, como de gestão mesmo, da coisa do lado empreendedor, né? Eu acho que esse é um dos principais eixos que a gente recebe consultoria. Porque eu acho que para os outros eixos, né, de gestão, capital, tecnologia, fluírem bem, o lado empreendedor precisa estar muito maduro, avançado. Então, a gente recebe esse suporte na Tec. Acho que para a gente que vem da academia, é muito relevante esse suporte do eixo empreendedor. Você sabe que não sei se você está tendo com a Paulinha ou com a Luciana. Com as duas, já tive com as Elas duas. são excelentes e eu tenho uma mente muito cartesiana. Minha formação é toda tecnológica, foi computação, engenharia. E essa é a parte que eu menos entendo. E por eu menos entender, que eu mais preciso. Eu fiz um processo seletivo há uns anos atrás. Eu fui sondado para ajudar a embaixada inglesa a montar alguma coisa aqui no Brasil. Chegaram até mim e eu fazer uma entrevista. E eu procurei a Paulinha. Eu não participo de uma entrevista tem, sei lá, não sei quantos anos. Me ajuda nesse comportamento. Que tipo de comportamento eu tenho que ter? O que eles vão perguntar? Eu fui preparado por ela. Eu fiquei muito contente que é uma área que, se eu fosse fazer, eu não sei por onde começar. Então, que elas façam lá. E uma coisa que eu gosto muito na incubadora é que os consultores, mentores, sei lá qual nome que você dá, todos são empresários. Todos. E isso eu acho que é fundamental, porque ele não vai falar do tipo, eu peguei um livro aqui e esse livro está dizendo que você tem que fazer isso. Não, isso não existe. Ele vai, olha, eu faço isso no meu dia a dia, é assim que eu funciono, eu sou um empreendedor tal qual você o é, e assim eles falam de uma experiência muito própria. Eu acho que isso tem muito... Um dos motivos do sucesso da incubadora e dos empreendimentos que lá estão incubados é que eu tenho muitos profissionais. É que ele acabou de comentar, né? Na prática, a teoria é outra. Lá o pessoal sabe a teoria da prática. Exatamente. Eles passam essa experiência para a gente e também orienta, né? Faz alertas de detalhes que a gente poderia pecar, mas eles já vão lá e antecipam a gente, preparando para evitar que a gente tenha aí frustrações futuras. Verdade. Então, acho que é muito bom. Assim, eu gostei bastante do programa, da formação do programa da Tec Incubadora. É realmente fantástico, assim. Fala pra mim, não era soja? Como é que você tá falando agora de feijão? Então, nós já ampliamos aí o desenvolvimento do produto, né, da nossa tecnologia. E vamos voltar um pouquinho, né, no dia do programa mesmo, Negócio Fechado. A gente contava lá com 3 empresários do ramo aqui do agronegócio em Campos. Lembrando, foi o Tito Nojosa, que é presidente da Asflucan, que é a Associação Fluminense dos Produtores de Cana. Se não é isso, é quase isso. O Frederico Veiga, que é um colega da Rural, que se aposentou e hoje ele ajudava lá a tocar a Asflucan. O próprio Tito Nojosa, ele mesmo tem umas fazendas no sul da Bahia, ele passa metade do tempo aqui, metade do tempo lá. Ele gostou não só do meu, assim, mas acho que foi o abacaxi, ele falou que queria levar o projeto para a Bahia. Investimento, vamos conversar esse investimento, mas eu quero ser cliente. Então foi bacana. E o último era o Hudson... Eita, me fugiu o sobrenome dele agora. Não é Jarbas, não. Daqui a pouco eu vou lembrar o sobrenome dele. O sobrenome também eu esqueci, mas é o Hudson, e é justamente o Hudson. E aí, comenta com a gente. Ele virou nosso parceiro, nosso cliente, né? A gente ele ficou bem intrigado aquele dia com os números que eu falei, assim, acho que ele foi o que mais se atentou a essa questão da proposta que eu fiz, né? Mas aí, beleza, aí aquele dia eu troquei contato com os 3, né? Eles se disponibilizaram também para qualquer coisa, porque eles estão envolvidos, né, com as associações aqui de agricultores de Campos, então eles estão dentro mesmo do ramo. E aí passou um tempo, o Hudson começou a produzir feijão. E ele não estava encontrando o inoculante para feijão no mercado. E aí ele nos procurou e nós estabelecemos aí essa parceria. Aí nós estamos fornecendo esse produtinho aqui
Bonitinho. para a produção da fazenda dele. São 100 hectares de... Aí você está que ele tá produzindo só para ele? Nós estamos produzindo para ele usando a nossa tecnologia, Sim. né? E o feijão ele é Deixa eu bem mudar. parecido com a soja, né? Uma leguminosa também, então a gente Tá. consegue ficar na mesma linha. Deixa eu mudar um pouco a pergunta, que eu perguntei se você está produzindo só para ele, mas a intenção não era essa. A intenção de perguntar era, tá, e se eu quiser comprar? Como é que eu faço? Eu entro no Instagram, eu entro nem sei onde é que entra. Eu vou encontrar isso em alguma loja do ramo, Não, vou ali no Ronaldo Super Rural. Não, Vou por achar lá? enquanto é diretamente com a gente mesmo. Aí E eu te tem acho como? por meu telefone, a princípio. Não tem um Instagram? O Instagram a gente está começando, porque a gente, nesse recurso da FAPERJ, né, nós conseguimos um estagiário para a área de marketing. Isso. E aí a gente está aguardando essa burocracia mesmo do pessoal da FAPERJ para soltar aí o resultado, mas a ideia foi selecionar um estudante da área de marketing para desenvolver as nossas plataformas digitais. O seu telefone não está na embalagem, mas eu lembro que quem está no programa, quem assistiu o programa, estava lá na tela da apresentação. Sim. Se quiser aproveitar e falar teu telefone se tiver nenhum constrangimento, pode soltar aí. É 99884-3917. E DDD 22. 22, exatamente. Repete Já mudei até do 35 para o 22, já tô campista mesmo. Mas então repetindo, né? 99884-3917. Então nós estamos assim aguardando mesmo essa questão do marketing para avançar com as nossas plataformas digitais, porque a gente quer usar estratégias específicas, né? Não só criar algo assim sem fundamento, sem conteúdo. Então a gente quer criar... Agora você está falando como empresária, não como doutora. Sim, é muito bom. Sim, então a gente quer criar algo exatamente usando estratégias mesmo para atingir o nosso público-alvo. Então isso requer um conhecimento mesmo de um profissional. E a gente quer também, assim, uma das nossas ideias futuras é ter até prestar consultoria, né, para os nossos clientes também. Porque a gente percebe que às vezes as pessoas têm dúvidas. Eu te falei que a minha prima se formou em Viçosa, ela e o marido trabalham com... Eu não sei exatamente o que eles trabalham, tá? Mas... Eu tenho um receio de dizer que é representante comercial, porque não é só representante comercial. Eles cuidam da lavoura inteira. Eu acho que ele trabalhava com milho, ela trabalhava com batata. É assim, eles vão lá, dão uma consultoria na propriedade, aí escolhem o milho correto para plantar, acompanham a produção, acho que acompanham a produtividade da lavoura, e aí depois, no ano seguinte, eles preparam. Então não é só um representante, porque representante comercial vende e vai embora, né? Ele faz toda a consultoria da lavoura junto, né? Com planejamento. Nem acho que é uma consultoria, acho que é até maior do que isso, é um planejamento. Então vocês querem caminhar para nessa trilha que já é como o setor já atua. E a gente acaba fazendo um pouco isso, né, com o nosso cliente. Surgem dúvidas, então a gente está sempre em conexão, a gente quer acompanhar realmente, né, porque a gente está nessa... TRL3, né, que é o nível de maturidade tecnológica 6. Vocês estão na 3? 6, me perdoe. 6. Nós estamos aí validando a tecnologia a campo. Então, para a gente é interessante... Eu acho que é 7, hein? Assim, porque agora... 6 é meio relevante, 7... Na fazenda, acho que com a soja seria 6 mesmo, que a gente validou só numa... Experimental. Numa área experimental. Agora, com feijão, já... Essa soja já daqui está de sendo Campos, num sistema operacional mesmo. Isso, aí é 7. Sim. Essa soja que está saindo daqui de Campos, não tinha tecnologia de vocês ainda? Eu achava que tinha. Não, ela tinha só em uma... a gente só testou só numa área experimental, exatamente. Mas essa soja já saiu, já foi pro Porto de Santos, no caso, que eu acho que é uma coisa que nós precisamos, né? Não nós, mas assim, eu digo políticas mesmo, para avançar com essa questão aqui do nosso Porto. Eu não sei se deu volume suficiente para sair daqui ou se o Porto aqui estava preparado, mas tá bom, foi pro de Santos. Sim, e aí acho que foi... Eu soube com o Veiga, que estava ali na sua banca de investidores, que eu achava que a produtividade aqui seria pequena comparado com o Centro-Oeste. A gente estava numa entrevista em algum lugar
E na hora ele recebeu uma mensagem, alguém que estava acompanhando a entrevista, e falou, não, avisa aí que a produtividade bateu, foi a mesma do Centro-Oeste. Eu achava que lá era mais produtivo e ficava pior porque você tinha que trazer para cá. E caminhão, trem, enfim. Ele falou, não, foi a mesma produtividade. Talvez a carga tributária ainda não seja a mesma coisa e vai ter que olhar isso. Mas fiquei muito satisfeito, porque eu tinha uma outra ideia. E aqui foi bem, foi produtivo, né? Sim, foi bem interessante e eles tiveram uma iniciativa legal também. Não sei se você viu falar que teve um dia de campo. Eu vi. Aí veio a Foi o Embrapa, Almir, o secretário. isso, o secretário, veio a Embrapa, a Rural. Então, lá na fazenda, né, onde nós estávamos validando a tecnologia do Aloysio, e ele realmente se abriu mesmo para esse tipo de iniciativa. Então, ele testou várias variedades de soja lá, e aí, nesse dia de campo, teve uma visita na fazenda, né? Os representantes comerciais das empresas estiveram lá também, né? Fazendo a divulgação da marca e a gente conseguia ver. Isso é muito interessante. Todo mundo lá vendo e acho que isso estimula muito outros agricultores aqui da região a buscarem essa alternativa Como da é que é a produção. cadeia da soja? O que precisa para plantar soja? Porque, por exemplo, do milho, eu lembro quando eu fui visitei algumas fazendas de milho, você tem que ter um silo imenso para guardar o milho, para guardar o melhor, Sim, entendi. guardar o melhor momento de venda. A soja Precisa de um secador. E já está sendo construído. Eu acho que lá em fevereiro teve toda essa visita. A gente foi para a fazenda, tiveram algumas conversas, né? Não digo nem palestra, mas foram conversas mesmo de pesquisadores da Embrapa, do próprio Aloysio também. E aí a gente visitou ali a plantação. E dali um outro agricultor aqui da região, ele já comprou um maquinário também que é essencial, que é a colheitadeira. Sim. E tem um custo bem alto, é coisa de 1 milhão e meio. Colheitadeira de 1 milhão para cima. É 1 milhão e meio. E então esse investimento já foi feito e precisa desse lugar para armazenar e secar a soja, né? É um secador. E também exige um investimento alto para a construção disso. E ele está sendo construído. Então, achei muito legal essas iniciativas. Onde é que é essa fazenda do Aloysio? É indo para... Ai, gente, eu sou péssima aqui com a... Mais ou menos, qual BR? Assim, passa a pecuária ali e vai embora. Ali é para São Fidélis, né? São Fidélis, isso, exatamente. É naquela região ali. E aí a gente fez toda essa visitação e eu vi que realmente os produtores, eles estão... observando. Sim, eles estão, assim, animados, né? No entanto, que já aconteceu um investimento muito grande. Esses produtores, eles fizeram um investimento muito grande. Tanto na parte da produção, como já de maquinários e estrutura. Então, o que eu ouço falar, que há um tempo atrás, parece que já teve essa iniciativa, né, da produção de soja aqui da região. Soja eu não sabia, não. Parece que um tempo atrás já teve, mas assim, aí tiveram vários problemas no meio do caminho, e um deles, acho que, pelo que eu ouvi falar, era a questão de estrutura mesmo. Porque não tinha essa estrutura, né, não tinha essas máquinas. Vocação que eu vejo daqui, o pessoal fala muito da cana, vai voltar a cana, a gente esquece, cana não vai voltar. Já perdemos a produtividade por hectare. Essa última vez que eu olhei estava bem ruim. E a gente já tinha estrutura, né? Só que a gente passaria em frente à usina... Campos teve 22 usinas, eles falam moendo, né? Hoje acho que são 3 ou 4 que estão operando, considerando a de Quissamã, enfim. Mas a gente passa ali em Santa Cruz, por exemplo, a gente vê aquelas construções imensas, magníficas, grandes. Não sei se ali tem jeito. Não sei se o que está ali é recuperável ou não. Que já seria uma infraestrutura que já estaria posta para se a cultura fosse de cana. Não enxergo com maus olhos você pivotar a cultura local para soja, por exemplo, ou feijão. Que aqui já foi muito famoso pelo café, aqui foi uma região muito produtora de café. Se você olhar o brasão de Campos, de um lado é um ramo de café, do outro lado é um ramo de cana. O café foi substituído pela cana e não ficaria triste da cana ser substituída por soja. Se for uma cultura, primeiro, experimental, ter a mesma produtividade que o Centro-Oeste, eu acho isso fantástico. Um dos pesquisadores lá, ele falou, gente, isso aqui não está diferente do Centro-Oeste, não. E assim, eu acho bem bacana essa iniciativa, né? E o que eu queria falar
É que não foi algo aleatório, assim, vamos plantar soja. Não, teve Acordei hoje, vamos soja. Vamos jogar aí para ver o que dá. Foi feita uma pesquisa na região, porque são vários fatores que podem influenciar, né? É questão do solo, questão de clima. Então, foi feita realmente uma pesquisa, testaram-se aí várias variedades. O Almir que comenta muito que quando você vai fazer uma cultura, é um casamento. Porque você vai ter que ficar não sei quantas safras com aquilo, gostando ou não, você vai ter que cuidar daquilo. Exatamente, e é um investimento muito grande, né? Você tem que preparar o solo para aquela cultura. Então, são muitos fatores aí que estão envolvidos. Então, teve toda uma pesquisa, né, mostrando esse potencial da região para a produção de soja. Então, e agora está se consolidando, né? Sim. Você havia falado no começo, antes da gente começar a gravar, que existe um potencial no estado do Rio de Janeiro de área para plantação. Como é que é isso? Assim, né, vendo essas pesquisas mesmo que fizeram, o levantamento foi para cerca de 300 mil hectares. Tá, 300 mil hectares, para quem é da área, é muito fácil de entender. Traduz isso para mim, sei lá, em campo de futebol, em alguma região que a gente consegue. O que são 300 mil hectares? 300 mil hectares, um hectare é cerca de... 1 hectare acho que é um campo de futebol. Então, seria aí 300 mil campos de futebol. 300 mil maracanãs. Exatamente. Isso é muito bacana. Você sabe qual que é a produção do Centro-Oeste? A produção do Centro-Oeste, eu sei que Mato Grosso é a principal região produtora. Isso. Mas, assim, agora... Não, bate-pronto é feio, né? É difícil. Assim, mas a nível, por exemplo, a safra 2022-2023 foi cerca de 270 milhões de toneladas produzidas no Brasil todo. Deixa eu, então, direcionar mais ou menos o que eu queria saber. O que são a produção de 300 mil hectares no que o Brasil produz hoje? A gente conseguiria chegar a 5%? É 1%. É 1%. Se a gente fizesse 300 mil, é 1%. É 1%. Uau, a gente produz muita soja. Eu até comentei na apresentação, né, do negócio fechado que o nosso objetivo era atingir 1% do mercado. Que é imenso, né? 1% você vai ficar feliz da vida. Exatamente. Quando a gente fala 1%, parece ser pouco, mas... É muito. Agora, falando assim do produto, né, quanto isso geraria de faturamento para nós, pensando nesse 1% em 300 mil hectares... Seus bisnetos ficariam bem de vida. Assim, nos primeiros anos já daria uns 3 milhões, assim, né, de faturamento. Sim, sim. Né? Então, assim, nos primeiros anos e pensando nesse 1% apenas. Se você montar uma fábrica aqui no estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro alcançar o potencial que ele tem, tipo assim, é 1% do mercado de soja que você vai ocupar, que é o suficiente para ter uma boa economia e pronto, né? Você não precisa nem expandir para o Centro-Oeste. Acho que o nosso intuito é expandir também, né? Porque a gente não sabe quando vai atingir concorrente, né? Então, você citou até uma coisa interessante, que a gravação, né, do negócio fechado foi feita no final do ano passado. E, assim, acho que muita coisa avançou de lá para cá. E até mesmo o nosso modo de ver essa questão da concorrência. A gente, hoje, né, atualmente, a gente não vê mais eles como concorrentes. Parceiros. E sim como parceiros, porque o nosso produto não anula a utilização do deles. Ele pode agregar, né, o nosso produto é um adjuvante para o produto do concorrente. Então, a gente já mudou essa visão aí de concorrência, e sim a gente vê mais como parceria. Porque nós estamos agregando uma tecnologia ao produto deles. Tá. Acabaram de avisar que a gente tem 10 minutos, então temos que começar a caminhar. Como passa rápido, gente. É bacana, e a conversa é bacana. Eu fico muito contente que quando a gente fala de desenvolvimento regional, já fizeram alguns painéis sobre isso, sempre falam que o agro é o futuro da região. Eu tenho um certo receio de falar sobre isso, porque parece que são saudosistas do futuro, porque a região teve um passado muito glorioso no agro, verdade seja dita. Aqui já a cana era fantástico, quando a gente falava em Proálcool era fantástico, antes disso o café era fantástico e tudo isso foi. E às vezes tem um pessoal que ainda fica muito apegado a isso. E tirando um ou outro produtor, quando o pessoal vem com uma pauta de demandas do agro,
O que eu vejo na pauta que, e aí eu sou contra isso, a prefeitura tem que comprar um trator e emprestar para os produtores. A prefeitura tem que comprar isso e fazer aquilo. A prefeitura, meu amigo, se a prefeitura tem que fazer tudo, então quer dizer que o setor da economia está completamente dependente da prefeitura. Mas assim, acho que por esse exemplo, né, que eu citei, a gente já viu que os produtores, eles não estão com essa mentalidade. Né? Esses que você comentou sim. agora, eu fico extremamente edificado e feliz de saber que está acontecendo isso, porque quando o setor da economia ele é forte, ele é promissor, ele nem olha para a prefeitura, ele vai. E é o que está acontecendo, está indo. Sim, e a ideia é esses produtores montarem uma associação deles mesmo para a utilização desses maquinários, né, da estrutura mesmo. Então, por acho exemplo, que fica colheitadeira, não precisa de cada um comprar a sua, compartilha. Não, Às vezes o secador, mesma coisa. E que seja pujante essa economia, essa soja aqui na região. Isso é muito importante. Sim, e os agricultores, assim, nossa, os produtores, né, que a gente teve contato até agora, assim, só agradecer mesmo que as pessoas eles estão com a mentalidade muito aberta para receber essas iniciativas, né, que a gente está levando até eles. Então, assim, tá muito bacana, assim, de se trabalhar, sabe? Eu fico muito contente de saber. Eu não conheci o Hudson. Eu conheci ele por meio do programa também, quando a gente começou a montar os investidores ali. Aí foi bacana que a gente chamou o Paulino. Acho que você não conheceu o Paulino. O Paulino participou de um programa e falou, olha... Aí eu falei, pô, Paulino, semana que vem vai ter uma startup do agro. Você não tem alguém para indicar? E, cara, tem um cara fantástico, etc. E veio o Hudson. O Hudson veio nessa pegada que a gente queria muito, que era alguém que trabalha com isso, que está interessado e quer desenvolver a região. E foi muito feliz a participação do Hudson. Sim, sim. Nossa, e eu confesso que eu não conhecia esse perfil na região. Os agricultores que eu conheci, e não são muitos, tá? Eu não vou falar que todos são assim, eu não vou generalizar. Os poucos que eu conheci, eles eram muito pendurados na prefeitura, dizendo que a prefeitura tinha que fazer tudo. Eu falo, meu amigo, não, eu tenho pena do Almir, coitado. O Almir, acho que fica lá, o pessoal fica falando, tem que fazer uma estrada aqui, tem que fazer uma ponte aqui. O secretário de Agricultura virou secretário de Obras, coitado. Sim. Mas esses que você está falando são que vão desenvolver a região. Eu fico contente. E assim, essa parceria que a gente estabeleceu aí com o Hudson, né? Esse produto aqui... Nasceu disso, né? Nasceu disso, então foi muito bacana. Só pra gente dar um ponto de vista temporal, acho que a gravação foi em dezembro. A gente está em abril e tem um produto novo. Um produto novo. Isso é fantástico. Exatamente. A nossa expectativa era essa mesmo, né? De tentar validar para outros produtos. E uma coisa que eu acho importante falar é que o feijão, ele é produzido basicamente por pequenos agricultores, né? Agricultura familiar. Então, eu acho que é um viés interessante também atender esse público, né? Produz-se muito feijão aqui na região? Não muito. A principal região é Mato Grosso, Bahia, Paraná. Mas... Nem o estado do Rio de Janeiro, né? Eu imaginaria talvez ali em Petrópolis, Teresópolis, ali tem muito alface, repolho, tomate, né? Acho que não é muito forte da região, não. Mas tá desenvolvendo também. Mas, então, acho que é bem interessante a gente ter essa iniciativa para uma cultura como o feijão também, né? Porque a soja, nós estamos falando de exportação, nós estamos falando de milhões de reais aí. Então, acho muito bacana a gente ter esse viés também para uma cultura como o feijão. Sim, da agricultura familiar, né? É importante. O debate que se trava na agricultura familiar, eu defendo a agricultura familiar, tá? Ela não vai promover um desenvolvimento regional muito grande, a gente sabe disso. Mas ela vai garantir aquelas que estão trabalhando na agricultura familiar, vai um aumento de renda. E isso é suficiente. Para aquela galera, você vai dar melhores condições de vida quando você incentiva a agricultura familiar. E é algo que precisa ser feito, na minha avaliação. Sim, eu acho que tá bacana essa proposta nossa, né? Trabalhando aí com cultura que é referência de produção e exportação, né? Como a soja, mas também olhando aí um outro aspecto. Júlia, estamos agora nos últimos 5 minutos finais. Queria abrir um pouquinho para você falar o que você vai fazer a partir de agora, quais são o planejamento da empresa,
Você já falou seu celular, mas como é que as pessoas te encontram ou achei interessante? Para você falar um pouquinho sobre isso. Eu até queria aproveitar e falar algumas coisas aqui que eu esqueci. Quando a gente falou, né, da biotecnologia vegetal, do programa de biotecnologia vegetal, você perguntou, né, se já tinha surgido mais iniciativas de startups. Eu esqueci de citar uma, que é bem interessante a proposta também, que é da Jéssica Bioconv. A Jéssica. Eles estão desenvolvendo aí, né, um produto, um composto orgânico que tem uma pegada sustentável também, que eu acho bem interessante. Águas do Paraíba, não é? Isso. Isso. Aí, então, eu esqueci de citar a startup dela também. E aí falei da Mariana Ramos, né, da Daniele. Daniele chegou agora, né? Não, aí tem, então, eu ia entrar nessa Daniele agora. Tem a Daniele. São duas? Isso, tem a Daniele que já terminou o mestrado. Elas estão multiplicando. Já estão fazendo o processo da multiplicação aí. Tem a Daniele que terminou o mestrado aqui na UENF e foi para trabalhar na startup que a Mari é uma líder de pesquisa lá, a Mariana Ramos, que é a Symbiomics, que está em Florianópolis. E tem a Daniele, que chegou agora, né, do Ceará. E ela está fazendo mestrado, só que ela tem uma vocação muito boa para o lado de gestão mesmo, de empresa, né, do desenvolvimento de startup. Então, ela está vindo para agregar um pouco esse lado aí do programa. E eu acho que até para a região mesmo de Campos. E ela já trabalha aí a nível nacional. Né, eu estou muito feliz com a presença dela. Sim, então acho que vai agregar muito aí, tanto para a universidade, mas como para a região e o Brasil todo. Então, foram pontos que eu havia esquecido de falar. Mas falando aí das perspectivas, né? Um outro detalhe aqui também que eu estou olhando a embalagem, não sei como é que está a questão do tempo, mas a gente, assim, essa embalagem ainda está um pouco amadora, mas, assim, ela mostra um pouco da nossa proposta, assim. E uma das nossas preocupações é a dor com açúcar? Que legal. É um ponto importante. Para a inoculação ser efetiva, né, preciso adicionar aí uma solução de açúcar. Que legal. Aqui então, é ciência, né? Legal, né? Coloca sim, açúcar, bem legal. Que é uma fonte de carbono para os micro-organismos se desenvolverem, né? Então, uma preocupação nossa, a gente quer ter um cuidado com o nosso cliente, né? E uma das preocupações era a questão do rótulo, né? Porque esses rótulos é igual bula de remédio. Então, uma coisa que a gente... Fazer um curso para operar o medicamento, não, o produto, né? Não. É muito pouco explicativo, muito deles. Sim, e aí o que a gente já pensou, né? Uma proposta mais didática, igual esse esqueminha aí. Se fosse para você fazer aí, esse preparo da semente, você acha que ficaria viável? Não, eu estou vendo aqui, eu vou tentar descrever que aqui 90 quilos de semente, eu sou interessante, eu sou míope, eu tiro o óculos para enxergar melhor, eu nunca entendi isso. Mas tem aqui a sementinha do feijãozinho bonitinho, aí o passo 2 é uma dose de 200 gramas do produto, o produto vem quanto aqui? 200 gramas, cada então pacotinho. É o pacotinho isso. Já, coloca o pacotinho, aí tem uma figura de uma bitoneira que a gente coloca lá, fazer aí uma joint venture com a construção civil, né? Você entra com as sementes, ele entra com a betoneira. Aí coloca 400 ml de uma solução de açúcar, 10%, 100 gramas de açúcar cristal para 1 litro d'água. Bem didático, não tem como errar. E deixar a semente repousando por 1 hora na betoneira. Precisa ser betoneira porque ela tem que ficar mexendo ou não? Não, a betoneira, na verdade, é para facilitar, né, a mistura do inoculante com a semente. Então, você coloca tudo isso na betoneira, mistura, e aí depois você deixa 1 hora repousando, assim, na sombra. E aí tem algumas recomendações. Uma coisa interessante também que a gente acha legal, que eu até coloquei aqui um QR Code, que hoje em dia todo mundo anda aí com o celular. Você mira o celular para o QR Code e vai direcionar isso para um vídeo na nossa página que vai ser desenvolvido. Então, acho assim que a gente precisa facilitar essa comunicação também. É uma estratégia de vendas também. É uma estratégia, exatamente. E, inclusive, foi uma ideia que eu recebi em uma das consultorias da Tech, né? A questão do Design Think. Então,
são coisas que a gente vai agregando e realmente a gente quer facilitar as funções do nosso cliente, né? Quer deixar isso muito didático. Então, Pegar ele no colo, praticamente, se puder. Exatamente. Isso acaba tornando um diferencial, né? Em relação ao que já existe também. Verdade. Maravilha. Júlia, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Eu agradeço também. Estouramos um pouquinho o tempo, mas tudo bem. E esse foi o podcast Negócio Fechado com a Júlia Rosa da iMicrobiotech. Ainda vou falar em Microbiotech algumas vezes. E acompanhe a gente nas redes sociais, acompanhe o programa na J3 News todas as segundas-feiras às 20 horas. Tem os programas inéditos. E hoje, quarta-feira, às 19 horas, o podcast que a gente explora um pouquinho mais o que aconteceu durante a semana. Muito obrigado, boa noite, até a próxima.